Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o dado que mais vai impactar as bolsas pelo mundo inteiro é sim um dado de inflação americano, que eu vou falar qual é e por que ele tende a impactar tanto assim o mercado não só lá fora, mas o nosso aqui também. Nós teremos também a divulgação aqui de um dado de inflação aqui do Brasil que vai fazer preço e provavelmente vai vir fora das expectativas, que eu vou explicar em seguida. E também nós tivemos aí um fato bem relevante aí para a Vale, com a justiça decretando uma multa gigantesca para ela aqui, que eu vou explicar em seguida. E, óbvio, no cenário global, a China e a Europa, eu vou dar uma pincelada para a gente ver o que está acontecendo lá durante essa madrugada. Mas, basicamente, no final, eu vou dar o contexto geral do que isso tudo tende a refletir para a nossa bolsa aqui no Brasil, né? Mas já começando pelo cenário que mais vai fazer preço nas bolsas pelo mundo e aqui para o Brasil também, é sim às 10h30 da manhã hoje a divulgação do PCE. O PCE é o dado de inflação que o Fed, que é o Banco Central Americano, mais observa quando ele quer decidir a sua política monetária. E lembrando, nós estamos num momento em que as apostas para que ele faça o primeiro corte de juros lá nos Estados Unidos em março estão em 50% e o outro 50% tá para aquele corte só em maio. E esse dado é o dado que vai dar a diferença entre essas apostas. E o que isso reflete? Se esse dado vir mais forte do que o esperado, ou seja, inflação voltando a acelerar, nós teremos sim as apostas de maio ganhando força e de março perdendo força. E isso vai refletir com uma queda para a bolsa e alta para o dólar no momento que sair o dado. Só que se esse dado vir menor do que o esperado, vai dar a entender que sim, o Fed pode cortar já em março. E aí vai gerar uma festa ilimitada para a bolsa aí, continuando inclusive os 6 últimos dias de alta que nós tivemos aí na bolsa americana, que acabou refletindo para o resto do mundo. Só o Brasil não conseguiu acompanhar muito por questão de ruídos internos aqui mesmo, né? E lembrando que ontem nós tivemos um reforço desse otimismo para as bolsas americanas, depois que saiu o dado do PIB americano, que eu falei ontem que ia ser o dado que ia impactar os mercados. No momento que o dado saiu, nós tivemos uma precificação muito positiva pelo seguinte fator: o PIB ele acelerou mais do que o esperado, era previsto 2%, ele veio a 3,3%. E, inclusive, o dado interno deflator, que vem junto dentro do PIB, ele veio a 1,5%. Ou seja, isso está botando em xeque aquela situação de desaceleração americana. Não está tendo desaceleração americana e a inflação sim está caindo por lá. Então, óbvio, tudo isso tende a beneficiar a bolsa americana e acaba respingando para o mundo, e a gente aproveita boa parte dessa situação também, né? E já falando do cenário brasileiro, nós temos aqui hoje a divulgação do IPCA 15, que é o dado de inflação aqui no Brasil, que vai sair. A previsão é que ele venha com uma leve aceleração por conta da pressão que nós estamos tendo aqui da inflação de alimentos dos últimos dias. Mas basicamente a previsão é que ele venha 0,47, lembrando que o anterior era 0,40. Não é algo que vai fazer um preço muito forte nos mercados, mas sim, se vier uma pressão muito alta de inflação nesse IPCA 15, pode sim gerar uma precificação mais forte ali na abertura de queda para a bolsa e alta para o dólar. Só que se vier ao contrário, aliviando ainda mais, mesmo com essa perspectiva da inflação de alimentos, nós temos sim aí mais otimismo para a bolsa. Lembrando que às 10h30 da manhã o mercado americano vai fazer mais preço para a gente do que o nosso próprio dado, né? E aqui internamente, como eu comentei, a Vale foi condenada a pagar 47,6 bilhões de danos morais coletivos pelaquela tragédia lá que nós tivemos em Mariana. Então, óbvio, isso fez uma precificação negativa para as ações ontem mesmo e tende a continuar refletindo hoje, lembrando que a Vale ainda está vivendo aquele ruído que o Lula está tentando botar o Guido Mantega na presidência da Vale, o que geraria aí mais pressão negativa para as ações dela. E o outro fato relevante aqui internamente foi o Alckmin voltando a público
para falar que aquele novo projeto industrial do governo não é para gerar mais gastos para o governo e que isso foi uma desinformação feita pelo mercado financeiro. E ele ainda afirmou que esses 300 bilhões serão ainda maiores. Então isso, óbvio, não vai fazer preço para a gente hoje, mas é bom acompanhar esses ruídos políticos, né? E já falando do cenário global, nós tivemos o cenário da Ásia caindo hoje durante essa madrugada, pressionado totalmente pelas empresas de carros elétricos, depois que ontem a Tesla, na hora da abertura do seu mercado, caiu mais 12%, mediante ao seu balanço que ela apresentou, e acabou puxando o setor aí inteiro de carros elétricos lá na Ásia, né, para baixo, e as bolsas acabaram fechando no negativo, principalmente na China, né? Já a Europa está vivendo um cenário bem diferente, as bolsas estão abertas agora essa madrugada e em alta, puxadas pelo otimismo de ontem, a Lagarde ter falado mais branda, né, sobre a questão ali de manter os juros mais altos, e também por conta do balanço da Louis Vuitton, que veio muito bom e está puxando a ação aí mais de 10% durante essa madrugada lá na Europa, puxando o setor inteiro, né? Então assim, no contexto geral, nós ainda temos uma abertura aqui levemente em queda para nossa bolsa e levemente em alta para o dólar, só que o que vai dar o direcional para o mercado, não só aqui, mas para o mundo inteiro, é o dado de inflação americano que sai hoje às 10h30 da manhã. Então é isso, se esse é o tipo de informação que te interessa, é só se inscrever no canal aqui e diariamente a gente vai entregando essas informações.